é nossa, né? Então vamos interromper, vamos lá pro Jair Ventura, que vai começar a falar depois da derrota do Corinthians. Vamos lá. Já são 3 meses, né, sem vencer fora de casa. Qual é a alternativa que você encontra, que você busca para tentar tirar a equipe dessa posição tão incômoda? Boa noite. Trabalhar, né? Temos que trabalhar, buscar essa vitória fora o quanto antes e buscar as vitórias em casa também, né? Então, é ter esse equilíbrio de poder fazer o nosso dever de casa, mas também tem que buscar essa vitória fora. Jair, como é que fica agora, vendo cada vez mais próximo de chegar aí o pessoal de trás, né? Como é que fica essa briga para fugir do rebaixamento? Isso você acha que joga uma pressão para o time? Quando entra, né, ali próximo, essa pressão pode atrapalhar, deixar o jogador mais ansioso. Você vai trabalhar com isso também? É uma situação preocupante. E eu queria saber também, depois de mais essa derrota, assim, como é que está a sua conversa com a diretoria para ter respaldo para terminar a temporada aí pelo Corinthians? Eu não posso pensar em 2019 e deixar de fazer o melhor hoje, né? Seria egoísta da minha parte eu pensar no ano que vem, na situação que nós estamos. Nós somos responsáveis pela situação que nós estamos, então é fazer o nosso melhor agora e fica muito... não tem como eu pensar em 19, né? Você tem que fazer o seu melhor agora. Então, 19 nem passa na minha cabeça. É uma decisão da diretoria. Eu estou muito focado no hoje. A gente fazer o nosso melhor hoje, no nosso próximo jogo, para quando acabar o ano a gente resolver a situação 19. Mas o foco é total em 2018. Jair, pressão. Falando da pressão, a pressão, quando você veste essa camisa do Corinthians, a pressão já tá no pacote, né? Então é a pressão que vai ser sempre quando você trabalha numa equipe gigante como o Corinthians. Falando sobre o jogo de hoje, tem algumas semelhanças com o jogo contra o São Paulo, o clássico. Um jogador expulso no final do primeiro tempo, o quanto isso prejudica o Corinthians, que de certa forma melhorou no segundo tempo, assim, no jogo contra o São Paulo. O Corinthians tem ficado com a bola, mas tem uma dificuldade em criar jogadas. Queria que você falasse sobre o jogo, o que faltou no jogo do Corinthians hoje e essa semelhança da expulsão, tanto lá como aqui. Uma triste semelhança, né? Você jogar um jogo grande, como nós jogamos um clássico, e você jogar hoje contra o Cruzeiro também com o tempo todo com um jogador a menos, né? Atrapalha bastante. Mas, como você falou, né? O Fábio fez grandes defesas ali, nós criamos até... Foi muito parelho em termos de posse, a gente um pouquinho mais, mas até finalizações, finalizamos bastante, mas não conseguimos botar a bola para dentro como nós conseguimos contra o Clássico São Paulo. Lógico que quando você joga grandes jogos assim e com jogador a menos é muito mais difícil. Não é o Corinthians, isso é qualquer equipe do mundo, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio para terminarmos com os 11 jogadores para a gente estar cada vez mais próximo da nossa vitória. Jair, primeiro, como você avalia o seu trabalho até aqui no Corinthians e ainda, são 3 pontos em relação à zona de rebaixamento, uma diferença que pode diminuir dependendo do resultado da Chapecoense contra o Botafogo. Como que você vê essa situação? Como você avalia o seu trabalho hoje? Trabalhar cada vez mais para melhorar. Jair, agora tem, na sequência, o Corinthians enfrenta o Vasco, tem o jogo contra o Atlético Paranaense, mas também depois tem o jogo contra a Chapecoense. Esses jogos contra Vasco e Chapecoense, Corinthians jogando em casa, são os jogos que vão definir a permanência do Corinthians no campeonato. Como que você encara essa sequência? Finais, decisões, jogos que a responsabilidade é toda nossa, respeitamos a equipe do Vasco, temos que fazer o nosso dever de casa com o apoio da nossa torcida, voltar a vencer, mas também buscar para fazer um grande jogo contra o Atlético Paranaense também, depois pensar na Chape. Ainda um pouco mais sobre o jogo de hoje, né? O Ralf até falou depois do jogo, falou, não é individualizar, mas mais uma vez a gente foi prejudicado, porque se com 11 é igual, com 1 a menos é pior ainda, né? Queria que você falasse sobre isso. E também aconteceu algo muito parecido em relação à última rodada. No segundo tempo, o Corinthians jogou melhor, né? O que aconteceu? O que acontece nesse intervalo aí que não sei se você consegue resgatar e por que eles não entram dessa forma também? A gente vem se cobrando sobre isso, muito, muito bem observado. De repente a gente precisa sofrer um gol, a gente perder um companheiro para a gente melhorar dentro da partida. Então a gente se cobra bastante. Eu cobro isso muito com eles no vestiário, a gente fala. E saber de ter essa importância de iniciar já a partida como a gente vem terminando, principalmente no segundo tempo.
você ter um equilíbrio de jogar bem os 90 minutos, né? Então a gente vem se cobrando e realmente é uma coisa que aconteceu nos últimos 2 jogos, principalmente com um jogador a menos, né? Então a gente temos que evoluir também nesse quesito. Jair, pelo desempenho, você acha que a situação do Corinthians é preocupante, pensando no rebaixamento? Como é que você vê essa briga lá embaixo? A gente sabe que o Corinthians não cai, né? Mas essa pressão faz parte, né? Essa emoção, esse drama. Mas a gente sabe que o Corinthians não cai. Não cai porque eu tô falando, não. Não cai pela qualidade do meu grupo. Isso não tem chance do Corinthians cair. E só mais um detalhe antes do jogo de hoje, sobre o jogo de hoje, né? O Corinthians, ele vinha sendo muito cobrado porque não chutava pro gol. E hoje, quando chegou, tinha o Fábio, né? O quanto isso prejudicou, assim, né? Ter um grande goleiro do outro lado impediu você de somar pelo menos um ponto aqui. Nós também temos um grande goleiro, né? Falou-se muito na Copa do Brasil, o duelo de 2 grandes goleiros. E hoje o Fábio realmente fez um grande jogo, mas o nosso goleiro Cássio também fez um grande jogo. E hoje a bola acabou não entrando, bateu na trave. O Fábio fez 2, 3 grandes defesas ali, cabeçado da Avelar. Enfim, tivemos chances, mas é paciência. Hoje a gente tá triste pela derrota, mas voltar a trabalhar forte para conseguirmos a nossa vitória em casa. Jair, repetindo, você disse que o Corinthians não cai, sabe que o Corinthians não cai, mas a matemática ainda não tem essa certeza. Você disse que isso te leva a crer pelo elenco, mas você não está nem um pouco preocupado, é isso? Nenhuma preocupação? O Corinthians não cai. Acabou? Encerrou, pessoal. Boa noite.